esse. E cada um deles tem um pouquinho também de profundidade, tá? Então, sempre procurando cada vez mais definir o teu produto, né? Que vai para ser solicitado, né, a patente. Nesse grupo 5, eu coloquei, ó, subnível, aparece barra 01 e tem um pontinho, tem apenas nível 1. Grau de entendimento, ou seja, quanto mais maior a quantidade de pontos, mais específico é o assunto, mais detalhado é o assunto. 5/02, 04 tem 2 e assim vai. Pode ver que o 6 aqui, ó, até para o 1, o 2 tem nível 1, o 4 tem nível 2, o 6 tem nível 1 e assim vai. O 67 tem nível 2, ó, pode ver que é de 6 para 67, tem um pouquinho mais de definição e assim por diante. E tem dentro da página NPI, você pode ter a trajetória que você fez. Você pode clicar aqui num certo ponto e vai existir lá esquema completo daquilo que você passou, a trajetória, a hierarquia. Então o site do NPI te dá essas informações de modo que você possa, né, localizar aquilo que você fez. Ó. Nós passamos do A, foi para A61, depois para A61N, depois disso eu fui para A61N 5/00, depois disso fui para A61N 5/067. Então você vai cada vez tendo a trajetória feita daquilo que você passou, por onde você passou. Tá joia? Essa versão que aqui aparece é a versão em português. Nós temos a versão em inglês, onde toda a informação está em inglês lá. Também temos pontes que você pode, ao clicar aqui, ó, aparece o ponto CIP, ponto de classificação internacional, isso que significa CIP. Você pode sair e para ir um outro documento que você possa solicitar via PCT, via SPTO, SpaceNet e assim vai. Tá? Então você pode criar uma ponte daqui para um documento e pedir, na verdade, entre aspas, né, solicitar eletronicamente, você já tem daí essa documentação com um detalhe sobre aquilo que você deseja. Né? Tá bom? Joia. Então aqui está esse que nós passamos, esse exemplo da classificação. Ó. Letra A, necessidades humanas, podiam ser outras coisas, A, B, C, D. Né? Classe 61, saúde, salvamento e recreação. Subclasse N, ciência médica ou veterinária, higiene, ou ainda higiene. Né? Grupo, 5 barra. Então o grupo está sempre à frente da barrinha, do slash. Eletroterapia, magnetoterapia, terapia por radiação, terapia por ultrassom. E logo após o subgrupo, detalhamento de terapia por radiação usando luz de laser. Se fosse mais detalhado, poderia aparecer aqui 2 ou 3 luzes de laser. Lasers que cor? Amarelo, verde, azul. De repente, se fosse necessário fazer mais uma especificação. Se produtos na área do azul, por exemplo, né, ou ciano, uma outra cor que é necessária, conforme a aplicação. Às vezes, eu, por exemplo, tenho um trabalho feito no tempo do mestrado, onde nós usamos exatamente esse tipo de coisa aqui, só que usamos laser, não laser, né? Usei uma luz verde. O trabalho era com azul e eu fiz com a luz verde. Ah, mas qual que é o significado mudar a corzinha? Claro, existe todo um significado teórico, técnico, para que você vá chegar à relação que eu fiz, que eu gerei. Mas é aquele detalhe, né? Se fosse fazer uma patente, tem que seguir por aqui. Vamos imaginar que tivesse um laser e fosse usar um laser verde, o que também era possível. Eu chegaria aqui a mais um dígito aqui para classificar o meu instrumento para pedir junto ao NPI a minha documento de patente. Tá? Então, cada vez mais especificando. Tá bom? Isso é um trabalho que nós normalmente fazemos. Então, quando você vai fazer a solicitação da tua patente, você vai chegar junto à documentação que existe e você vai procurar isso aqui. Você vai chegar até esse ponto aqui. Tá? Não tem como fugir. Isso aí faz com que você ganhe tempo, né, e especifique a documentação e uma exigência da documentação do NPI. Tá bom? Seguindo o relatório descritivo, isso aqui, tudo que nós vimos foi só a folha de rosto, gente. A primeira página do documento. Ele é uma página que tem muita informação e que necessita realmente ter uma dedicação a se fazer. Tá? Bom, seguindo, vem o relatório descritivo. É a primeira página, 2A aqui. Então, por que fazer um relatório descritivo? O que tem de interessante nesse relatório descritivo? Ele vai descrever exatamente a tua documentação. Tá? Então, ó, tem o motivo da patente. Motivo da patente. Com indicação do setor técnico ao qual pertence objetos. Então, aqui, ó, o CIP. Isso você vai ter que achar, vão ter que colocar essa documentação. Perdão, na documentação, vão ter que colocar esse número aqui, que é classificação internacional. Vão ter que passar por aquilo que a gente passou anteriormente. Tá? Daí existem várias maneiras de você fazer a pesquisa. Até, inclusive, eu dou um exemplo bastante interessante para vocês,
Na verdade, é um exercício bastante interessante que você não faz exatamente essa pesquisa. É uma pesquisa simples que a gente vai fazer nesse momento, é básica, diga-se de passagem, mas já te mostra por onde você tem que passar. Tá? O estado da técnica, então você tem descrição em linhas gerais do estado da técnica, ou seja, até o que existe anteriormente ao teu trabalho, você vai ter que descrever. Tá? A pessoa que está fazendo o inventário coloca você nesse sentido assim que vocês vão estar acompanhando essa pessoa. Então, esse você aí não é singular, ele tem várias pessoas atrás desse você, inclusive vocês. O estado da técnica, você vai levantar tudo que existe, né? O pesquisador vai ter que, junto a vocês, vai ter que levantar tudo que existe antes daquilo que ele inventou, para dar validade. Tá? Então, e lembrar que depois de 18 meses você vai deixar esse material disponível para todo mundo. Então você tem que se reforçar, você tem que pesquisar, bom, eu ia fazer alguma coisa, um instrumento que utiliza laser, por exemplo, para aplicar em clínicas de saúde, de massagens, né? Essas clínicas que fazem embelezamento corpóreo, por exemplo, vocês têm que pesquisar, bom, qual a instrumentação que se usa, né, desses ambientes, né? Desses ambientes terapêuticos, por exemplo. Né? O que a gente vai ter que procurar? Né? Existe algum equipamento similar a esse? Então, quais são? Qual que é o ponto fraco deles? Quais são os pontos deficientes? Onde você faz essa procura, já procura realmente o que o teu equipamento é melhor em relação aos outros. Você já tem que colocar aqui, você tem que dizer assim, olha, meu equipamento faz isso e isso que não existia. Eu vou pegar um exemplo que é meio fora dessa parte de médica, mas é um que me chama bastante atenção. Todo mundo vê essas festas juninas, etc. Rojões, né? Então o sujeito criou um protetor para você colocar no rojão, para evitar que tenha o contato da mão segurando aquele cabinho menor. Ele colocou fez um protetor, ele coloca o rojão numa ponta e tem esse protetor de papelão, que distancia o rojão da mão da pessoa que vai dispará-lo. Tá certo? Então, o que havia anteriormente? Problemas de que alguém podia perder os dedos, se machucar, ferir, assim por diante. Com esse dispositivo, ele aumenta a segurança de você disparar o rojão, o fogo de artifício. Tá? Então, um exemplo que havia anteriormente. Não tinha nada que protegesse a pessoa. Agora tem esse elemento, né, que auxilia exatamente ao disparo do rojãozinho. Tá joia? Dos objetivos da invenção, destacando o conteúdo inventivo e benefícios. Bom, nesse caso do rojão, por exemplo, é bastante simples pensar, vou reduzir provavelmente, significativamente, a possibilidade de estourar o rojão na mão da pessoa. Né? Se estourar, vai estourar uma distância, né, que supostamente ele coloca no relatório dele que é segura. Tá? É claro que quando fala supostamente, a gente falei no sentido assim que não, isso vai ser avaliado também. Né? O profissional lá do MPI, ele vai dizer, realmente, olha, tá certo, deixa uma distância segura, é excelente, funciona, assim por diante. Então, quando envolve a parte de saúde, abra aspas, né? Foram tomadas várias precauções, né? Tá? Figuras, são colocadas figuras dentro desse relatório, muitas figuras para a gente identificar, né? E esses desenhos, às vezes, eles não são assim desenhos cheios de detalhes. Ele mostra simplesmente aquilo que está sendo feito. Tá? Ele não tem uma riqueza de detalhes. Até porque se ele colocar muitos detalhes, né, alguém pode copiar isso aí. Então ele tem que ser um balance, né, um equilíbrio que deve existir, de maneira a não colocar tanta informação nesse desenho, né, de modo que ele possa até, eventualmente, mostrar algum segredo. Tá? Se vocês forem pegar os documentos de patentes, que até recomendo que vocês façam assim, peguem um documento, é bem fácil de vocês pegarem, vocês vão ver lá que os desenhos às vezes não são... Nossa, na prática, no iPod é uma coisa e eu vejo ali o desenho é completamente diferente. Além do fator industrial, que vai dar uma qualidade, um acabamento, obviamente, né? O desenho é uma representação. E esse fato da representação, ele tem que ser significativo de modo a suportar o relatório descritivo. Não que seja uma representação que mostre uma figura 3D, com vários graus de perfis e assim por diante, né? Detalhes, né? Então, tem que tomar esse cuidado, né? A descrição detalhada das características da invenção, isso é importante, porque isso aqui que vai exatamente estabelecer até onde vai a sua reivindicação, aquilo que você vai fazer, né? Ou seja, o que teu objeto de patente alcança, tá? E dentro do relatório descritivo, descrição do estado da técnica, dos pontos de deficiência, que acabamos de ver anteriormente, né?
sempre vai existir essa busca de patentes ulterioridade. É isso que nós acabamos de fazer, só que de maneira inversa. Normalmente você tem um objeto e você quer, e esse objeto, Ronaldo, pode por gentileza mudar lá para transparência? Você vai ver exatamente isso, você vai buscar isso aqui. Então, normalmente a gente está vindo daqui para cima, normalmente é de cá para lá. Você vai buscar tudo isso, né? Vai auxiliar quem solicita a patente junto à universidade para obter da base o relatório descritivo. Essa parte é o que normalmente acontece dentro dos NITs, né? Essa busca de patentes de ulterioridade. Então, esse aqui é um trabalho bastante interessante, né? Onde vão cair aqueles softwares que a gente comentou anteriormente, né? SPTO, NPI e assim por diante. Tá? Cai tudo nisso. Você vai ter que pesquisar exatamente isso